Você já pensou que a solução do seu negócio pode estar na coisa mais absurda que você nunca tentou? Em 1963, uma franquia, uma loja do McDonald's estava quase falindo. E ela tomou uma decisão que talvez pode parecer confusa ou até mesmo despretensiosa. Ela contratou um palhaço para salvar suas vendas. E ela conseguiu. E foi assim que surgiu o Ronald McDonald's. E o mais curioso de tudo isso não é a história por si só, é o quanto ela te ensina a vender mais hoje. Eu sou Sheila Mas e aqui a gente fala de vendas com estratégia, nada de achismo. E eu vou mostrar para você que talvez o que falta no seu negócio não é tráfego, não é lead, não é funil, é simplesmente coragem de tentar o novo, de testar e sair da caixinha, fazer de fato algo diferente. Coisas que histórias de 1960 ensinam a gente. E hoje, com 2025, tecnologia e dados, a gente não tem tempo nem coragem de colocar em prática. Em Washington, uma unidade do McDonald's viu suas vendas despencarem e em 1963 ele não tinha um Instagram para fazer um anúncio em 3 cliques. E aí ele pensou, o que eu faço para vender mais? E aí é onde entra aquele estudo do ICP. O que ele fez? Ele entendeu que, de fato, o seu decisor era o pai que ia lá comprar. E como que ele fazia para motivar a criança para levar o pai até a loja e comprar o lanche? E ele teve uma sacada. Ele teve a ideia de contratar o Bozo, que era muito famoso na época, para ser o seu menino propaganda. E pode parecer bizarro um palhaço ser o menino propaganda. Só que a estratégia explodiu. A loja encheu, eles não davam conta de atender e funcionou perfeitamente. Só que, como nem tudo são flores no mundo do empresário, simplesmente o programa de TV foi suspenso. Parou, foi suspenso. E aí ele pensou, e agora, o que eu faço? Porque toda vez que saiu o anúncio, minha loja enchia. Então, como a vida não é um moranguinho do amor, o empresário teve uma ideia, falou assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu preciso vender mais. Ele simplesmente parou, chamou o palhaço, ele falou, bom, o palhaço deve estar desempregado, né? O programa parou, chamou o palhaço para trabalhar diretamente na loja. E foi assim que surgiu a história do Ronald McDonald's. Foi onde o McDonald's criou um ícone, um personagem próprio e simplesmente explodiu em todas as lojas. A franquia entendeu que isso funcionava e trouxe isso para todas as lojas do McDonald's. E aí, Sheila, isso era 1960. Como que isso tem a ver com o meu negócio hoje em 2025? Na verdade, tudo. Porque a questão aqui está no comportamento do empresário, nas sacadas de marketing e na estratégia de vendas. O quanto isso nos ensina, de fato, a ser uma empresa diferenciada. Então, tomar ação, testar e fazer coisas diferentes é o que vai diferenciar uma empresa que não tem brilho das empresas memoráveis. É isso que coloca você no jogo. Marcas fortes vendem personagem, não produto. A Nike, por exemplo, ela usa o arquétipo do vencedor, do criador, do herói. Então ele transforma ali pessoas comuns no personagem dela. A Apple tem o criativo como emblema. Então toda aquela questão de quebrar o padrão, de status quo. Então ele cria ali uma narrativa, ele cria um personagem, ele posiciona. E o McDonald's tinha o Ronald McDonald's. Ele criou um personagem icônico que atraía as crianças para vender. Tudo isso num perfil de, eu estou falando aqui de personagem, eu estou falando de brand, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de criar âncoras para o seu negócio, trazer visibilidade para que você venda mais. E você? Sua marca tem um personagem? Sua marca tem um storytelling? Sua marca tem alguma âncora que se relaciona com seu cliente? O que as pessoas compram é a emoção, é a conexão, não é o produto. Então, enquanto você estiver brigando por preço, enquanto você estiver brigando, falando que o concorrente que está acabando com o seu projeto, na verdade é porque está faltando storytelling, está faltando conexão dentro do seu projeto, do seu roteiro de venda, do seu marketing e até da sua apresentação do seu produto. A disputa do seu negócio não é mais só com o seu concorrente, é com o TikTok, é com o YouTube, é com a Netflix. O jogo agora é da atenção. Então, ou você ganha a atenção ou você é ignorado. O McDonald's entendeu isso em 1963 e a gente hoje precisa entender para mudar o jogo de vendas na sua empresa. Mascotes, avatares, símbolos,
Tudo isso faz você mudar a comunicação. E se você está pensando que a gente está falando só de B2C, isso vale também para o B2B. Porque no fundo são pessoas comprando de pessoas. Então se a sua empresa é B2B, você também precisa pensar no seu roteiro, no seu storytelling, o quanto você está criando conexão com o seu público. Não pensa que toda essa história aqui vale só para o B2C, ela também vale para o B2B. Se você quer que seu cliente lembre de você, então pare de dar só dica superficial. A internet está cheia, o Instagram está cheio, o TikTok está cheio de forma superficial. Na verdade, crie conexão, crie histórias, crie impacto, crie vínculos, e isso vai fazer com que ele lembre de você. Às vezes a melhor ideia parece boba. Ronald McDonald no começo parecia piada, mas virou história global, transformou o resultado da empresa. O que você está deixando de fazer por parecer bobo demais, por não ter coragem de testar? Em 2025, o que parece bobo pode ser de fato a virada para sua empresa. O Ronald McDonald nasceu de uma crise, nasceu de um empresário incomodado com um resultado ruim, onde ele foi buscar a solução e agir. Muitas vezes a gente fica preso no planejamento, fica pensando, fica desenhando, mas não age. Então não adianta nada, planejamento sem ação é um planejamento de errar, então você planejou errar. Então a gente precisa de fato agir. Então tirar esse viés, isso é besta, isso é bobo, isso não funciona. Hoje, se você colocar estratégia, foco e energia para o seu negócio, tudo funciona. E se uma história como essa, de 1960, ensina a gente a vender hoje, imagina que outras histórias a gente não pode avaliar e trazer como case para a nossa empresa. Então, se você gostou dessa história e você quer ver mais histórias como essa, já segue aqui no @SheilaMass e acompanhe. Tem muita história legal e muito aprendizado sobre vendas, sobre marketing, sobre brand, que a gente consegue criar e criar aprendizados para aplicar aqui e agora e transformar seu resultado. Bora vender?